Bom, pessoal, eu concluí a primeira leitura daquela minha lista, que faz parte de um projeto pessoal que eu vou fazer ao longo do mês de dezembro. Eu separei uma lista com 20 livros, livros que já estão um bom tempo na minha estante e já está mais do que na hora de me organizar para poder fazer a leitura desses livros, deixar a minha estante mais dinâmica. Eu também não quero deixar passar muito tempo. Eu ainda tenho interesse em ler esses livros, mas eu quero conhecer a história, eu quero saber se esses livros eles vão continuar na minha estante, se eu pretendo fazer uma releitura ou não, se vai se tornar um dos meus favoritos, se vai ter alguns 5 estrelas. Então é isso. O primeiro livro que eu concluí da lista, eu vou deixar o primeiro vídeo de apresentação desse projeto aqui na descrição desse vídeo, mas o primeiro livro que eu finalizei foi O Amante Detalhista, de Alberto Mangue, um livro curtinho, li 1 hora e pouco, você consegue ler rapidamente. E é um livro que você tem um personagem um tanto estranho, e é interessante porque pode entrar naquela lista de livros estranhos com personagens estranhos. Inclusive eu quero fazer esse tipo de vídeo, eu gosto bastante de vídeos interativos, de listas, que a gente pode conversar mais sobre a obra. Mas com relação a esse livro, eu achei ele de regular para bom, porque eu terminei de ler agora há pouco e achei melhor gravar o quanto antes o vídeo comentando sobre ele. Eu gostei do começo, eu gostei da maneira como ele apresenta o personagem, como ele descreve aqui o protagonista, o seu caráter, a sua personalidade, como foi a educação dele, a criação, a relação com os pais, que foi uma relação praticamente inexistente. Eles viviam até na mesma casa, mas um ignorava a presença do outro, então não teve um laço afetivo. E o nome desse protagonista é Anatoly Vazampene. E eu até pensei que ele fosse um personagem real, pela maneira como o Alberto Mangue vai estruturar aqui a história, porque ele traz aqui fontes, referências que parece que são verdadeiras, fontes históricas para falar sobre esse personagem. Para mim esse livro era uma recriação histórica, só que real, mas na verdade ela é fictícia. Então é uma recriação histórica com fontes históricas, bibliográficas, mas o personagem é fictício. Eu achei isso sensacional. A maneira como que ele estruturou aqui a narrativa, como ele vai contar a história desse personagem aqui pra gente. E como eu tava falando, né, eu gostei muito do começo, da maneira como ele descreve o personagem, a infância, na época da infância dele. É um livro curto, então ele não vai entrar profundamente em detalhes, mas vai trazer essa característica mais sombria, vai descrever ele como uma pessoa que por dentro ele tinha chamas, mas que por fora ele era visto como uma pessoa medíocre, sem brilho, cinzento, inexpressivo, indiferente. Ou seja, a maneira como ele descreve, né, toda essa atmosfera, ele traz essa característica da opacidade, da indiferença, da inexpressividade, tudo muito cinzento. Então eu gostei da maneira como ele descreveu esse personagem nesses aspectos. Só que tinha algo dentro dele que fazia de Vazampene uma pessoa peculiar. E aí a gente vai conhecendo mais profundamente quem é ele, o que ele fazia, e você vai se surpreendendo e achando um tanto estranho. E é interessante porque eu fiquei pensando que tipo de transtorno de personalidade ele tinha, porque algum transtorno a gente observa nas atitudes dele. Primeiro vai falar como ele gostava de observar fragmentos. Ele não gostava de observar a realidade como um todo. Então, por exemplo, ele não apreciava a pessoa como um todo. Ele apreciava apenas partes daquele corpo. Então, ele achava a mão dele feia, mas ele observava um dos dedos da mão dele e achava aquele dedo muito bonito, muito especial, tinha que proteger aquele dedo de fazer tarefas como coçar o ouvido, alguma coisa assim, que ele considerava suja, algo do tipo. E aí sim, ele ficava apreciando aquela parte específica do corpo. A mesma coisa do rosto dele, ele não gostava do rosto dele, mas ele gostava de uma pálpebra esquerda e também ficava apreciando aquela parte do corpo. Então, aqui vai falando sobre como ele gostava dessas partes fragmentadas do corpo. E depois que ele cresce, ele consegue um emprego numa casa de banho local, que era público, e as pessoas iam lá, tomavam banho, e ele ficava controlando ali a entrada e a saída das pessoas. Só que ele ficava observando, através de uma pequena abertura que tinha ali na porta, partes do corpo da pessoa. Ele não sabia se a pessoa era mulher ou homem, não interessava isso. Ele se interessava por aquela parte específica do corpo, seja o pé, seja uma parte do cotovelo, do cabelo. Ele gostava de apreciar.
Mas aqui traz um tom, a princípio, não erótico, pelo menos a princípio, e sim como algo artístico e até mesmo filosófico. Mas nesse primeiro momento, pelo menos, não traz uma intenção erótica. Inclusive fala que ele não era um voyeur, e sim, ele vai trazer mais uma apreciação artística, estética, da beleza e da admiração por aquela parte, como se fosse realmente uma arte. A princípio é isso. E não no momento que ele está observando, apreciando, sentindo algum prazer erótico. Pelo menos a princípio não, mas vai ter uma cena um tanto estranha no final, mas eu não vou entrar em detalhes. Num outro momento, ele conhece um livreiro, um dono de um sebo, tem que ter um livreiro, e através desse livreiro, ele conhece a máquina fotográfica. Com o tempo ele domina a arte da fotografia, consegue fazer revelações, e aí ele vai se aprimorar com a fotografia e vai usar a máquina fotográfica para tirar foto das pessoas que estavam ali naquela cabine, no seu momento de privacidade, tomando banho. Ele deixava a máquina ali e ficava no posto dele e tirava foto de parte do corpo. Ele não sabia quem era a pessoa que estava ali dentro e nem qual parte do corpo a máquina ela conseguiria captar, né? A imagem que a máquina conseguiria captar. E aí a gente percebe que ele tem algum transtorno e que isso, claro, não vai acabar nada bem. E claro, né, você não sente nenhuma empatia por esse personagem. A atitude dele é totalmente repugnante. Ele vai revelar essas fotos, né, que ele tira na casa de banho. A impressão que eu tenho é que o livro coloca como essas fotografias, essas partes do corpo, seja pescoço, nariz, cabelo ou qualquer outra parte, sejam partes íntimas, como a arte desse protagonista. E ele revelava, e aí sim, com as revelações, com aquela parte que ele não conseguia identificar, isso dava prazer a ele. O fato de tentar imaginar, identificar qual parte do corpo aquela fotografia pertence, não importa se era homem ou se mulher, a quem pertencesse, isso dava prazer a ele. Então, em alguns momentos aqui, que ele vai colocar todas essas fotografias em cima da cama, então assim, eu achei repugnante. Ele vai escrever isso em diários, que alguns trechos ele reproduz aqui no livro. O livro está dividido em duas partes, até que numa segunda parte vai falar sobre o declínio e a tragédia desse protagonista, do Bazzampeni, e o que vai acontecer com ele. Um final um tanto estranho, eu gostaria de um outro desenrolar, mas o final aqui ele é trágico e ele mesmo vai causar a sua própria destruição e a gente vai descobrir por quê. Eu falei que eu não iria entrar em detalhes sobre o livro, mas eu precisava dar essa pincelada. Eu achei uma leitura regular, não achei uma leitura difícil, mas não achei uma leitura arrebatadora, mesmo com esse final trágico. É um personagem intrigante, mas eu gostaria que ele fosse mais desenvolvido, só que é um livro curto. E aí você precisa ler para saber se ele vai ser desmascarado, o que vai acontecer com ele. Só digo que vai ter uma reviravolta aqui no final. Apesar de achar que ele tenta trazer um final impactante, mas o personagem ele é tão morno, realmente, como fala aqui no começo, né? Ele é tão opaco, ele é tão medíocre, sem brilho. E foi nesse tom durante toda a história. E aí traz um final que poderia ser impactante, mas o tom para esse impacto não foi algo que me impressionou, me surpreendeu. Essa aqui foi uma leitura regular, eu dei 2,5, não pretendo reler esse livro, então ele não fica na minha estante. Dentre os livros do Alberto Mangue que eu li, esse tá longe de ser o meu favorito, muito pelo contrário. Mas valeu a pena conhecer, pelo menos ele entra na lista de livros estranhos com personagens estranhos. Eu separei as minhas próximas leituras. Tenho aqui Morte na Alta Sociedade, Tomates Verdes Fritos, Outras Vidas que Não a Minha e O Amor das Sombras, de Ronaldo Correia de Brito. Eu já não sei mais. Pode ser que eu grave vídeos curtos para cada um dos livros, pode ser que eu grave tudo num único vídeo, vai depender aqui da minha dinâmica com essas leituras. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também acompanhar os projetos que estão rolando aqui no canal e os projetos que vão acontecer em 2025. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.